Imagine isso. Você está cercado de pessoas, barulho, notificações que piscam como vagalumes frenéticos na escuridão. A cada instante, uma voz exige sua atenção, um amigo, um colega de trabalho, um estranho em uma rede social que você nem conhece. E, no entanto, em meio a esse oceano de estímulos, há uma presença estranha, quase sufocante. Um silêncio interior que você evita a qualquer custo. Porque, se ele se tornar audível, você terá que encarar algo muito mais incômodo do que o tédio. Agora, imagine o oposto. Nenhum som, nenhum rosto, nenhum olhar esperando resposta. Apenas você, sentado em um quarto vazio. O celular desligado. O mundo lá fora continua girando, mas por um instante você não faz parte dele. Para muitos, essa cena é um pesadelo. E ainda assim, paradoxalmente, talvez seja exatamente aí que mora a cura para o caos que corrói sua mente. Porque algo tão simples, ficar só consigo mesmo, desperta tanto medo. Você pode suportar horas de barulho, trabalho exaustivo, até mesmo conflitos com outras pessoas. Mas a ideia de passar tempo sozinho, sem distrações, parece intolerável. É quase como se a solidão fosse uma forma de tortura, quando na verdade talvez seja o único remédio capaz de expor suas feridas e curá-las. Há uma contradição profunda aqui. As pessoas clamam por autenticidade, por autoconhecimento, por uma vida significativa, mas fogem desesperadas do único espaço onde essas coisas se revelam, o vazio silencioso da solidão. Por que será que, diante dela, você sente um desconforto visceral, como se estivesse diante de um abismo? Talvez porque a solidão é um espelho que não perdoa. Quando o barulho do mundo é desligado, tudo o que resta é você mesmo. Seus medos, seus arrependimentos, suas verdades não ditas. A solidão arranca suas máscaras sociais. Os personagens que você interpreta diariamente para se ajustar ao palco da vida. Ela não se importa com quem você finge ser. Ela te obriga a encarar quem você realmente é. E isso, convenhamos, é insuportável para a maioria. Pense nisso. Quantas vezes você pegou o celular sem motivo apenas para escapar de um instante de silêncio? Quantas conversas superficiais você manteve para evitar sentir o peso de um vazio interno? Quantos compromissos você aceitou, não por vontade, mas por medo de passar uma noite sozinho? A sociedade moderna é construída exatamente para anestesiar esse desconforto. Plataformas sociais, séries, festas, até mesmo a cultura da produtividade incessante. Tudo funciona como uma droga contra o encontro com a solidão. Mas, ironicamente, quanto mais você foge dela, mais você se afasta de si mesmo. É aqui que surge a grande pergunta. Será que você realmente tem medo da solidão ou tem medo do que descobrirá dentro dela? Nietzsche dizia que quem olha muito tempo para o abismo corre o risco de ver o abismo olhar de volta. O que ele não disse é que, sem esse olhar, sem esse confronto, você nunca saberá se o abismo que teme é, na verdade, o berço de sua força. Talvez a solidão seja como um remédio amargo, desagradável ao paladar, mas capaz de curar o veneno da dispersão que envenena a mente contemporânea. No entanto, você a evita. Você a troca por pequenas doses de dopamina, por companhia artificial, por barulho sem substância. E então surge outra questão, ainda mais perturbadora. E se a razão de você se sentir tão perdido, tão ansioso, tão desconectado, for justamente essa recusa em mergulhar no silêncio da solidão? Imagine acordar amanhã e perceber que todo o seu cansaço existencial não vem da correria, nem das exigências externas, mas do fato de que você nunca se permitiu estar só consigo mesmo o suficiente para se encontrar. Como isso mudaria a forma como você encara a sua vida? Há um paradoxo que grita por atenção. A solidão que você teme pode ser o único caminho para a liberdade que você deseja. E é aqui que a tensão se intensifica.
Porque, se essa hipótese for verdadeira, significa que todo o seu esforço para se manter ocupado, acompanhado, estimulado, todo esse movimento para escapar da solidão é exatamente o que perpetua sua prisão invisível. O que aconteceria se, em vez de fugir dela, você finalmente aceitasse a solidão como sua aliada? Essa é a pergunta que se desenha diante de você agora. Mas antes de tentar respondê-la, precisamos ir mais fundo, entender as raízes desse medo ancestral. Por que o silêncio e o isolamento tocam tão fundo em nossa psique? O que torna a solidão tão insuportável que preferimos correntes douradas à liberdade nua e crua de estar conosco mesmos? É aí que começamos a expor o problema oculto, aquele que se esconde sob camadas de condicionamento social, psicológico e filosófico. Por que você foge da solidão como se ela fosse uma sentença de morte? A resposta não é simples. Ela está enraizada em camadas profundas de psicologia, história e filosofia. Para entender, precisamos dissecar não apenas um indivíduo, mas a própria construção da mente humana ao longo da civilização. A herança psicológica do medo do vazio. Carl Jung certa vez disse que a solidão não vem do fato de não haver pessoas ao seu redor, mas da incapacidade de comunicar as coisas que lhe parecem importantes. Em outras palavras, a solidão não é ausência de companhia, mas ausência de conexão verdadeira. É por isso que, mesmo no meio de uma multidão, você pode se sentir isolado. Esse medo da solidão tem raízes biológicas. O ser humano é uma criatura social desde os tempos das cavernas. Sobreviver exigia tribo, proteção, voz coletiva. O cérebro evoluiu com um pavor instintivo da exclusão. Ser deixado de lado era quase sempre sinônimo de morte. Esse medo ancestral ainda pulsa em você, mesmo que hoje não precise mais de uma fogueira tribal para se aquecer. Seu corpo reage ao isolamento como se fosse uma ameaça real à sobrevivência, gerando ansiedade, inquietação, até pânico. Mas aqui está a contradição cruel. Aquilo que protegeu seus antepassados agora é a mesma força que mantém você alienado de si mesmo. A recusa em ficar só não é mais instinto de sobrevivência. É uma fuga que perpetua a confusão da mente. A máscara social como prisão invisível. Nietzsche zombava das máscaras que os homens criam para suportar a vida. Ele acreditava que a maior covardia era não ousar encarar a si mesmo. A solidão, nesse sentido, arranca a máscara. Quando ninguém está olhando, o personagem que você representa para os outros deixa de fazer sentido. Restam as perguntas nuas. Quem sou eu sem a aprovação dos outros? Quem sou eu quando não há plateia? É esse confronto que você evita, porque a maior parte da sua identidade é um tecido de expectativas sociais. O papel que você exerce no trabalho, o perfil cuidadosamente editado em redes sociais, a persona de amigo, de filho, de parceiro. Mas tudo isso é performance. A solidão corta o fio da encenação e joga você diante de si mesmo como um estranho. Schopenhauer, o filósofo do pessimismo, enxergava nisso uma espécie de tortura inevitável. O ser humano está condenado a oscilar entre o tédio e a dor. Fugimos do tédio porque ele revela a falta de sentido de nossa existência e nos lançamos em distrações que inevitavelmente trazem dor. A solidão, em sua visão, é o palco onde esse dilema se torna impossível de ignorar. A cultura moderna como inimiga da introspecção. Se a psicologia e a filosofia já explicam o desconforto natural com a solidão, a sociedade moderna amplifica isso em proporções devastadoras. Vivemos em uma era de hiperconexão. Aldous Huxley previu isso em Admirável Mundo Novo, uma civilização onde a alienação não viria por opressão, mas por entretenimento sem fim. Não seria um Big Brother vigiando, mas um cardápio interminável de prazeres superficiais que nos afastam do confronto interior. É exatamente o que você vê hoje. Redes sociais transformaram cada indivíduo em uma vitrine ambulante. A produtividade incessante tornou-se religião secular. A solidão foi estigmatizada como fracasso social. Se você está só, significa que é indesejável, improdutivo, deslocado. A sociedade não celebra o solitário, mas o conectado, o popular.
o ocupado. O resultado é que o ato mais revolucionário hoje não é acumular seguidores, nem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas simplesmente desligar o mundo e sentar-se consigo mesmo. A fuga existencial segundo Sartre. Jean-Paul Sartre trouxe outra camada a esse dilema. O ser humano é condenado à liberdade. Isso significa que, ao contrário de outras criaturas, você tem consciência de suas escolhas e, portanto, da responsabilidade absoluta por sua vida. Mas a liberdade é insuportável porque não há manuais, não há garantias. Quando você se permite estar em solidão, esse peso da liberdade explode em sua mente. Não há desculpa, não há distração. Você vê claramente que sua vida é sua responsabilidade, que suas escolhas não podem ser terceirizadas. Esse é o fardo que a solidão carrega. Ela não oferece álibi. E para muitos é mais fácil viver alienado em rotinas automáticas do que suportar essa clareza brutal. Por isso, buscamos incessantemente escapar da solidão, porque ela nos confronta com o fato de que não há ninguém a culpar. A espiritualidade perdida e o vazio contemporâneo. Antigamente, o espaço do silêncio era mediado pela religião ou pela espiritualidade. O monge no mosteiro, o eremita na montanha, o filósofo em sua cela, todos buscavam a solidão como portal para uma experiência maior. A solidão era reconhecida como terreno sagrado, onde a alma podia se encontrar com algo além de si mesma. Hoje, essa visão foi diluída pelo materialismo moderno. O silêncio se tornou apenas ausência de barulho e a solidão, ausência de companhia. Sem um horizonte transcendente, estar só consigo mesmo é percebido como inútil, até doentio. Não é à toa que tantas pessoas definem seu valor pela quantidade de notificações que recebem ou pelos convites que acumulam. A perda da dimensão espiritual da solidão nos deixou órfãos de significado. Em vez de vê-la como oportunidade, passamos a vê-la como ameaça. O problema oculto revelado. Assim, o problema não é simplesmente que você evita a solidão. O problema é que foi condicionado a vê-la como fracasso, quando, na verdade, ela é o portal para a sua essência. Psicologicamente, você herdou o medo tribal da exclusão. Filosoficamente, você teme a nudez da liberdade e a ausência de sentido. Socialmente, foi treinado para acreditar que estar sozinho é estar incompleto. Esse triplo veneno, instinto, filosofia mal digerida e condicionamento cultural, se entrelaçam em um nó invisível que aprisiona a sua psique. Você não percebe, mas cada vez que foge da solidão, você fortalece a prisão. Você reforça a mentira de que precisa do barulho para existir. Mas qual é o preço dessa fuga contínua? O que acontece quando uma civilização inteira se recusa a olhar para dentro? É isso que precisamos explorar a seguir. As consequências invisíveis de viver em negação da solidão. Efeitos tão profundos que moldam não apenas sua vida pessoal, mas o destino de toda uma sociedade. Você pode pensar que evitar a solidão é apenas uma escolha inofensiva, um detalhe do estilo de vida moderno. Mas a verdade é mais sombria. A recusa em estar só está moldando silenciosamente sua psique, seus relacionamentos e até a cultura em que você vive. É como um veneno que se infiltra lentamente, quase imperceptível, até que um dia você percebe que já não sabe quem é, apenas quem o mundo queria que você fosse. A perda da identidade interior. Quando você nunca está só, sua identidade é construída quase inteiramente pelo reflexo dos outros. Você se torna um mosaico de expectativas externas, o que seus amigos esperam, o que seus pais exigem, o que a sociedade valoriza. Sem a solidão como espaço de digestão interior, você vive como um espelho quebrado, refletindo fragmentos de desejos alheios. O resultado, você pode ter conquistas, títulos, status, mas sente um vazio corrosivo que nenhuma aprovação externa preenche. É por isso que tantos experimentam a sensação inquietante de estar cercados de pessoas e, ainda assim, sentir-se completamente sós. A solidão evitada não desaparece, ela retorna como alienação. Relações superficiais e vínculos frágeis. Paradoxalmente, a incapacidade de estar só
sabota a própria qualidade dos relacionamentos. Quando você não suporta a sua própria presença, busca desesperadamente a dos outros. Mas esse tipo de busca não nasce do amor, e sim da necessidade. Você não se relaciona para compartilhar, mas para preencher buracos. Isso cria vínculos frágeis, dependentes, muitas vezes tóxicos. Você se agarra a amizades que já morreram, a romances que não têm futuro apenas para não encarar a noite em silêncio. E nesse processo, perde a oportunidade de experimentar conexões autênticas, baseadas em escolha e não em desespero. Dostoiévski entendeu isso melhor que ninguém. Ele via na incapacidade de estar só a raiz de uma multidão de neuroses humanas. O homem moderno, dizia ele, teme a liberdade de encarar a si mesmo e por isso se lança em prisões coletivas. A solidão evitada cria sociedades de pessoas que estão sempre juntas, mas nunca realmente conectadas. O vício invisível da distração. Evitar a solidão também alimenta o maior vício do nosso tempo, o vício em distração. Você pode pensar que só dependentes químicos sofrem de vício, mas quantas vezes você checou o celular em busca de uma notificação qualquer, mesmo sem necessidade? Quantas horas evaporaram em rolagens infinitas de telas, séries que não lembrará no dia seguinte, conversas que não significaram nada? Gabor Maté descreve o vício como qualquer comportamento que traz alívio temporário, mas causa consequências negativas a longo prazo e que a pessoa tem dificuldade em abandonar. Sob essa definição, a fuga da solidão é um dos vícios mais epidêmicos da modernidade. Ele não destrói apenas sua produtividade, mas sua própria capacidade de introspecção. O cérebro, constantemente alimentado por estímulos externos, perde a musculatura do silêncio. Você se torna incapaz de lidar com minutos de tédio sem buscar um anestésico digital. Essa incapacidade de permanecer consigo mesmo é um empobrecimento da mente, um atrofiamento do espírito. O vazio espiritual e a cultura da superficialidade. Uma consequência ainda mais profunda é espiritual. Ao evitar a solidão, você se desconecta do espaço interior onde a experiência de transcendência pode ocorrer. Em vez disso, busca a transcendência em substitutos baratos, consumo, status, entretenimento. Nietzsche falava da morte de Deus como o vazio existencial deixado pelo colapso das certezas antigas. O que vemos hoje é a consequência disso em escala massiva, sem a prática da solidão como encontro consigo mesmo e com algo maior. A humanidade se afoga em futilidades. O culto moderno não é religioso, mas consumista, e seu templo não é silencioso, mas barulhento, colorido, incessante. Quando uma cultura inteira perde a habilidade de estar só, ela se torna superficial por design. Ideias profundas deixam de nascer porque reflexão exige silêncio. Obras criativas perdem vigor porque imaginação precisa de espaço interior. Até a política se torna espetáculo porque pensamento coletivo requer cidadãos que sabem ouvir a si mesmos antes de gritar para os outros. Ansiedade como epidemia silenciosa. Você pode ver as marcas desse fenômeno em algo muito concreto: o aumento exponencial da ansiedade. Estudos de neurociência mostram que o cérebro precisa de momentos de silêncio e introspecção para processar emoções, consolidar memórias e integrar experiências. Quando essa pausa nunca acontece, você acumula ruído emocional. A mente fica saturada, mas nunca processada. É como se acumulasse lixo mental sem nunca limpar. A ansiedade moderna não vem apenas da correria, mas da ausência de espaços onde a psique pode se recompor. E esse espaço se chama solidão. Portanto, quando você foge dela, você está contribuindo para a sua própria agitação. Você se torna prisioneiro de uma mente sobrecarregada, incapaz de descansar, sempre em busca de estímulos que só pioram o problema. A sociedade da distração perpétua. E se expandirmos o olhar, vemos que as consequências não são apenas individuais, mas coletivas. Uma sociedade que não tolera a solidão se torna incapaz de pensar criticamente. O debate público se reduz a slogans e superficialidades, porque reflexão exige silêncio, e o silêncio é evitado como peste.
É por isso que somos uma cultura do imediatismo, das opiniões instantâneas, da indignação fabricada. Quando ninguém consegue estar só consigo mesmo, ninguém consegue formular ideias próprias. A multidão pensa em coro, mas não reflete em profundidade. O preço disso é altíssimo. Políticas frágeis, decisões impulsivas, alienação em massa. A fuga da solidão é o terreno fértil da manipulação. Se você não aguenta ficar só, qualquer voz externa pode sequestrar sua atenção. O paradoxo da dor evitada. No fim das contas, todas essas consequências podem ser resumidas em um paradoxo. Ao fugir da dor da solidão, você cai em dores ainda maiores. Ao evitar o desconforto temporário de estar só, você cria o sofrimento crônico de viver desconectado de si mesmo, preso em vínculos frágeis, ansioso e manipulado por uma sociedade que lucra com sua distração. A solidão é dolorosa, sim, mas a alternativa, uma vida sem profundidade, sem autenticidade, sem reflexão, é insuportável. E aqui está o ponto crucial. Você não pode se libertar dessa prisão apenas tomando consciência do problema. É preciso uma rebelião interior, uma revolução contra tudo que foi ensinado a acreditar sobre solidão. O próximo passo, portanto, é arriscado, porque não falaremos apenas de diagnóstico, mas de insurgência. A pergunta é: como se libertar de um condicionamento tão enraizado? Como transformar a solidão de inimiga em aliada? É aqui que começa a rebelião. Rebelião não é apenas quebrar correntes externas. A rebelião mais difícil é contra os grilhões invisíveis que você mesmo aceitou carregar. Entre todos os condicionamentos da vida moderna, talvez nenhum seja tão poderoso quanto a crença de que a solidão é um fardo. Libertar-se dela não significa fugir, mas inverter o jogo, transformar aquilo que você temia em seu maior recurso. A inversão de perspectiva. A primeira rebelião é conceitual. Enquanto você continuar acreditando que solidão é sinônimo de abandono, vazio ou fracasso, ela continuará a lhe causar pavor. Mas e se você ousasse redefini-la? Solidão não é ausência, é presença. Não é falta de companhia, é encontro consigo mesmo. É o espaço onde você não precisa atuar, fingir, negociar. É o único lugar onde pode existir sem máscaras. Imagine se, em vez de perguntar como eu evito estar só, você começasse a se perguntar: o que só posso descobrir quando estou só? Essa mudança de perspectiva é revolucionária, porque transforma a solidão de inimiga em mestra. O silêncio como disciplina. A segunda rebelião é prática. Em uma era de barulho incessante, cultivar silêncio é um ato de resistência. Comece pequeno, minutos sem música, sem celular, sem distração. Perceba o desconforto que emerge. Esse desconforto é o veneno e a cura ao mesmo tempo. Nietzsche falava do amor fati, o amor ao destino. Estar só é, de certa forma, amar aquilo que você mais teme até que o medo se dissolva e reste apenas poder. Sentar em silêncio é um treino de coragem. Coragem de encarar a mente sem aditivos, de não anestesiar o vazio, de permitir que as sombras internas se revelem. Carol Jung descreveu esse processo como trabalho com a sombra. A solidão é o laboratório perfeito para essa obra. Você não luta contra a sombra, você dialoga com ela. Você descobre que por trás de cada medo há uma energia vital esperando para ser integrada. O legado dos solitários. A história está cheia de rebeldes que se libertaram através da solidão. Sartre escrevia em cafés lotados, mas era no isolamento da mente que gestava suas ideias sobre liberdade. Schopenhauer viveu como um eremita urbano desconfiado das multidões, mas foi em seu isolamento que destilou reflexões que ecoam até hoje. Até artistas contemporâneos relatam que sua maior criatividade nasce quando cortam estímulos e mergulham em silêncio. Não há gênio sem solidão.
Não há revolução interior sem isolamento voluntário. Pergunte-se, quando foi a última vez que você ficou só o suficiente para ouvir uma ideia nova emergindo de dentro, em vez de repeti-la de fora? A prática da solitude, não do isolamento. É importante distinguir. Solidão forçada pode ser devastadora, mas solitude voluntária é libertadora. Solitude não é exílio, mas escolha. É quando você decide conscientemente retirar-se do barulho, não para fugir do mundo, mas para se encontrar antes de retornar a ele. Esse é o ponto onde a rebelião se torna sustentável. Não se trata de abandonar relacionamentos, mas de não depender deles para existir. Não se trata de rejeitar a sociedade, mas de recusar a escravidão do ruído constante. A solitude devolve poder porque quebra a dependência. Quando você aprende a estar só, sem sentir-se vazio, você nunca mais negocia sua liberdade por companhia artificial. Rituais de libertação. Para transformar teoria em prática, você pode criar pequenos rituais de rebelião contra o mundo da distração, caminhadas sem tecnologia, não para chegar a algum lugar, mas para ouvir seus próprios pensamentos. Diário pessoal, escrever é uma forma de conversar consigo mesmo sem intermediários. Dias de silêncio, um dia por mês onde você se abstém de barulho social para resetar a mente. Desconexão digital, desligar notificações não porque o mundo não importa, mas porque você importa mais. Esses rituais não são luxos, são armaduras. Eles protegem seu espaço interior contra a invasão constante do coletivo, o poder que nasce da solidão. Quando você começa a praticar essa rebelião, algo curioso acontece. Em vez de sentir-se menor, na solidão, você começa a expandir. É como se o silêncio fosse um espelho onde você descobre dimensões de si mesmo que nunca havia explorado. Você percebe que ideias criativas surgem do vazio, que emoções não processadas encontram espaço para se resolver, que sua energia retorna quando você para de se diluir em 1000 vozes externas. Essa é a alquimia da solidão. Ela transforma a fraqueza em força, inquietude em clareza, medo em liberdade. O risco da verdadeira liberdade. Mas atenção, essa liberdade não é confortável. Quanto mais você se liberta da dependência dos outros, mais percebe o peso da responsabilidade sobre sua vida. Sartre não estava errado a dizer que somos condenados à liberdade. Quando você se encontra na solidão, descobre que não há desculpas. Sua vida é sua, suas escolhas são suas, sua dor e seu prazer não podem ser terceirizados. Essa revelação assusta, mas também liberta, porque, se tudo depende de você, nada está fora de alcance. A rebelião em escala cultural. Imagine uma sociedade onde mais pessoas ousassem essa rebelião, onde solidão não fosse vista como fracasso, mas como força. O que aconteceria com a política, com a arte, com as relações humanas? Uma sociedade de indivíduos capazes de estar sós não seria massa de manobra, não se deixaria manipular por slogans ou distrações, seria uma cultura mais criativa, mais profunda, menos ansiosa. Talvez essa seja a verdadeira revolução que precisamos, não apenas tecnológica, econômica ou política, mas espiritual. Uma revolução silenciosa, nascida da coragem de encarar a solidão. O limiar da revelação. Assim, a rebelião contra a fuga da solidão é o primeiro passo para uma transformação radical. Você não pode controlar o mundo, mas pode controlar se ousa ou não sentar-se no vazio e encarar sua própria face. A pergunta que permanece é: o que acontece quando você não apenas suporta a solidão, mas a abraça por completo? Qual é a verdade final que se revela nesse espelho silencioso? É esse o portal que se abre agora, o ponto culminante, onde o medo da solidão se transforma na descoberta mais poderosa da sua existência. Você fugiu da solidão por anos. Você a tratou como um inimigo, um fantasma a ser exorcizado. Procurou companhia, barulho, distrações, tudo para manter longe esse silêncio que parecia ameaçador. Mas agora, depois de atravessar as raízes, as consequências e a rebelião contra a fuga, chega um momento em que a cortina cai. A revelação é simples, mas devastadora. A solidão nunca foi seu inimigo. Ela sempre foi a chave. A solidão como portal. O que você temia não era a solidão em si, mas o encontro inevitável com o que existe dentro dela, você mesmo. E aqui está a verdade final.
Uma daquelas que, uma vez percebida, não pode ser esquecida. Você só descobre quem é, de verdade, quando o mundo cala. Tudo que você chama de identidade, os papéis, os títulos, as relações, é provisório. Quando tudo isso se dissolve no silêncio, o que resta? Esse resíduo, essa centelha que sobrevive à ausência de plateia, é sua essência. A solidão não é um vazio, mas um portal para o que é indestrutível em você, o paradoxo revelado. O paradoxo é poético. Aquilo que você mais temia era o que mais precisava. Como um remédio amargo que cura a febre, a solidão que parecia matar sua alma era justamente o que a devolvia a si mesma. É como se toda a sua vida tivesse sido uma fuga de um encontro marcado com o seu verdadeiro eu. Você correu, se distraiu, construiu castelos de ruído, mas a solidão sempre esperou. E quando finalmente você se rende a ela, percebe que ela não queria destruir, mas revelar a natureza criativa do silêncio. Grandes obras da humanidade nasceram dessa descoberta. Poetas, filósofos, cientistas, todos beberam na fonte da solidão criativa. É no silêncio que ideias inéditas emergem. Não porque o mundo externo seja irrelevante, mas porque a mente precisa de espaço para ouvir o que é sussurrado do lado de dentro. A solidão é fértil. É a terra negra onde sementes invisíveis germinam. Sem ela, você vive na superfície, repetindo palavras e ideias já prontas. Com ela, você se torna criador, inventor de caminhos, não mero repetidor de ecos. A presença que liberta. E aqui está um insight que pode transformar radicalmente sua visão. A solidão não é a ausência de companhia, é a presença plena de você mesmo. É quando você percebe que não está carente, mas completo. Que não precisa desesperadamente da aprovação ou da distração de ninguém, porque descobriu em si mesmo a fonte que buscava fora. Esse é o ponto onde a solidão deixa de ser remédio e se torna alimento. Você não apenas a tolera, você passa a desejá-la. Não porque queira fugir das pessoas, mas porque descobriu que sua relação com os outros só pode ser autêntica quando nasce dessa plenitude interior. A transcendência pela solidão. Há ainda uma dimensão mais profunda, quase mística. Quando você se entrega ao silêncio e à solitude, algo surpreendente acontece. Você percebe que não está, de fato, sozinho. Não no sentido social, mas existencial. Na solidão mais radical, muitos relatam sentir uma conexão com algo maior, a vida, o cosmos, o eterno. É como se, ao se despir de todas as distrações, a consciência se alargasse e tocasse um campo que está além do indivíduo. Esse é o mistério que monges, místicos e pensadores buscaram ao longo dos séculos. A solidão revela não apenas quem você é, mas a teia invisível da qual faz parte. Schopenhauer via a solidão como uma prisão inevitável, mas Jung a reconhecia como terreno fértil para a individuação. E talvez ambos estivessem certos. Ela é dolorosa no início, mas se torna portal quando aceita. A coragem de pertencer a si mesmo. No fim, a verdade final é que a solidão é a prova de fogo da liberdade. Você só é livre quando consegue estar só, e ainda assim sentir-se inteiro. Enquanto depender de companhia para se sentir válido, você está acorrentado. Mas quando consegue encontrar paz no vazio, você se torna inquebrável. Essa é a maior realização. A solidão não é o oposto de pertencimento, mas o primeiro pertencimento. O pertencimento a si mesmo. E só quem pertence a si pode pertencer de verdade ao mundo. Só quem sabe estar só pode escolher estar junto sem medo, sem dependência, sem ilusões. A visão transformada. Imagine acordar amanhã e perceber que a solidão que você temia é, na verdade, sua maior força. Imagine não mais correr do silêncio, mas correr para ele. Imagine entrar em um quarto vazio e sentir não pânico, mas alívio. Esse é o ponto em que sua visão de mundo se transforma. O que antes parecia abismo, agora se revela como o lar. O que antes parecia vazio, agora é plenitude. Você não teme mais o silêncio, porque percebeu que ele é a linguagem da sua alma. O epílogo silencioso. E agora talvez reste apenas silêncio. Não o silêncio desconfortável que você evitava, mas o silêncio carregado de significado.
O silêncio onde você percebe que toda a sua fuga terminou. Que a busca desesperada por companhia não era busca por outros, mas por si mesmo. A solidão é o remédio que você evitava, mas também a verdade que você precisava. Ela não veio para roubar, mas para devolver. Não veio para matar, mas para revelar. Não veio para isolar, mas para libertar. E no final, você percebe algo quase cinematográfico. O que mais temia era exatamente o que mais precisava. A solidão sempre foi sua companheira secreta, esperando pacientemente até que você tivesse coragem de olhar para dentro. Agora a escolha é sua: continuar fugindo ou, finalmente, abraçar a verdade que muda tudo.